Olá, Pai do Senhor, a todos os irmãos. Obrigada por ter vindo nesta manhã aqui, né? Sou Miriam Santos, acadêmica da Faculdade Assembleiana do Brasil, curso de Teologia, eu estou no 4º período. Essa disciplina é uma disciplina de estágio supervisionado e é a primeira parte que nós vamos iniciar hoje, a prática pedagógica, e vai falar do papel dos pais na formação espiritual, na formação moral dos filhos, de acordo com a Bíblia Sagrada. Tá? Nós vamos iniciar nesta manhã. Eu quero trazer um pequeno contexto histórico aqui, tanto dessa escritura como o que vem surgindo na atualidade. Vou falar um pouquinho, deixar para vocês aqui alguns versículos. As irmãs também, que quiser acompanhar na Bíblia, nós vamos estar lendo alguns versículos, pode abrir as suas Bíblias. E nós vamos ver que na Bíblia, desde o início, Deus criou o homem, criou a mulher e uniu em um matrimônio, né? Então, essa união foi dada pelo Senhor, desde quando o Senhor criou o homem lá no Jardim do Éden. Eu quero ler aqui em Gênesis 2:18, que diz, Gênesis 2, versículo 18. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva só, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Então, depois que Deus criou o céu, criou a terra, Deus foi primeiro, não é bom, que Deus viu, né? Não é bom que o homem esteja sozinho. E ele criou a outra metade. E veio Adão e disse: é por isso que o homem deixa o seu pai, a sua mãe, para unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Então, aqui está falando que a Bíblia apresenta a família como uma instituição sagrada, uma instituição criada por Deus e não apenas um papel de um contrato humano, né? Depois da criação do homem e da mulher, e o Senhor uniu esta família, lá o versículo vai dizer: portanto, deixará o homem o seu pai, a sua mãe, unirá-se à sua esposa, serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. Aí marca o início da família. E o Senhor traz, né, une a família em casamento, e o propósito da família é que viva em amor, em cuidado mútuo, e é uma continuidade da vida. Por isso que vem os filhos depois: povoai a terra, multiplicai. O Senhor lá em Gênesis 1:28 também vai dizer que abençoou dizendo: tenha muitos filhos, espalhe-se por toda a terra e domine. Então foi uma ordenança do Senhor. Criou o homem, criou a mulher, uniu em matrimônio e instruiu a ter filho, a povoar e dominar a terra. Esse aqui é o nosso contexto histórico bíblico. Mas depois disso, a estrutura, os valores da família, e continua na Bíblia mostrando que o marido deve, lá em Efésios 5:25, se alguma das irmãs puder ler para mim, Efésios 5:25, vai dizer que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Vai dizer que a esposa nesse mesmo capítulo é chamada a respeitar o marido, e os filhos também é chamado a honrar e a obedecer aos pais. Versículo Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:33. Não obstante, cada um de vós, por si também, ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Efésios 6:1-3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Quanto a vós, outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Amém. Então nós vemos aqui, né, o papel do marido
servir ao Senhor. E nós sabemos que no meio do caminho pode haver alguma coisa que não deu certo, mas nós não devemos parar. Nós devemos continuar, nós devemos estar firmes. E esta eu quero apresentar neste momento, o que nós aprendemos nessa primeira parte do contexto histórico, que o casamento nas Escrituras é uma comparação com uma aliança divina, porque o Senhor disse: deixará o seu pai, a sua mãe, unirá-se a sua esposa e serão ambos uma só carne. Então, é um mandamento do Senhor e é também uma aliança, não é uma aliança ou um compromisso qualquer do homem, é uma aliança criada por Deus. Na Bíblia também vai falar que a instituição do casamento é mostrada desde a criação, desde quando Deus criou o homem, criou a mulher, ele uniu, está em Efésios também 5, do 25 ao 33, sabe? O Efésios 5, do 25 ao 33 também vai falar que é uma instituição divina o casamento. 25 ao 33. É o mesmo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem culpa, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois um só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um, por si mesmo, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Não é fácil, né, irmão? Amar a esposa como Cristo amou a igreja, presbítero Cleiton, é forte. A parte do homem é mais difícil. É mais difícil, não? Dar a vida por ela. Não é fácil, irmãos. E a Bíblia aqui destaca o casamento como símbolo de aliança entre Cristo e a igreja, que também está lá em Provérbios 18 e 22. Lá em Provérbios está escrito que quem encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. E a Bíblia mostra também o casamento como uma bênção. É uma bênção de Deus o casamento. E aí depois vem o conceito da nova família, né? Depois, com a Revolução Francesa, com o surgimento das ideologias, as ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade lá, né? Começa a mudar o eixo do plano original que Deus tinha criado. E aí vem a pós-modernidade. Eu creio que depois da queda do muro de Berlim, isso ainda se intensificou muito mais, porque vem a pluralização de ideias, vem aquela ideia de individualização: eu me basto, eu não preciso de ninguém, eu dou conta, eu sozinha não preciso do marido, não tem, né? Muita gente pensa desse jeito: eu não quero ter filhos, eu não preciso do marido, eu consigo sozinho. Então foi surgindo com a secularização essa ideia, né? Vem a pluralização de ideias, que muitas pessoas pensam que todos os caminhos levam a Deus.
orientação de hoje é inculcar na cabeça das crianças, desde pequena, a palavra. Ensinar em casa a orar, ensinar em casa a fazer o devocional, desde pequeno, ler com eles, porque às vezes a criança, a gente só falando, faz isso, lê isso, às vezes não se concentra, não entende. Então, a orientação que eu faço para vocês é sentar, é ler com os filhos, é fazer uma rotina mesmo, porque não é fácil. Eu estava preparando essa aula aqui e estava falando primeiro comigo, porque com a correria do dia a dia, você sair para trabalhar, chegar, aí tem casa para arrumar, tem o esposo para cuidar, tem os filhos. Então, tem coisas que a gente tem que colocar mesmo assim, sabe? Como se fosse falando espectador. Porque tem que lembrar todo dia, sentar com eles, ler, nem que seja cantar, nem que seja um hino, ler a palavra, falar da Bíblia, inculcar na mente, porque se a gente não fizer isso, o mundo lá fora vai fazer de outro jeito. Se nós não fizermos isso dentro de casa, o mundo lá fora vai distorcer, né, o que a gente ensina. Então, nós vamos, saindo desse contexto histórico, eu quero apresentar alguns exemplos de pais na Bíblia. Exemplos bons, alguns pais que tiveram algumas falhas, porque ninguém é perfeito, né? Nós não somos, eles não foram, mas nós temos aqui alguns pais que, mesmo falhos, trouxeram uma lição de vida para nós. E nós temos na Bíblia muitas mulheres que eram estéreis, né? Que oraram muito. Muitas mulheres, nós temos um exemplo. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui, que eu lembrei, foi de Ana. Ana, eu coloquei aqui uma mulher de oração e também que cumpriu seus votos, né? Ela buscou, ela queria, ela buscou e quando ela recebeu, ela foi lá e cumpriu. Também às vezes é uma falha de nós fazer um voto, né? A Bíblia diz que é melhor que se não cumprir. E outro exemplo que nós temos também de outra mãe que era estéril é Isabel. Isabel era uma mãe justa e cheia do Espírito Santo. Isabel é outro exemplo de mãe na Bíblia. Rebeca também. Rebeca é uma mãe sábia, mas também uma mãe impulsiva, né? Nós vemos lá quando ela teve os gêmeos, algumas coisas que aconteceram no seio familiar. A gente vê que ela era uma mãe impulsiva, mas ela foi uma mãe também muito sábia. É tanto que quando Esaú promete, no seu coração, que quando o pai dele morresse, ele ia matar o irmão, a primeira coisa que ela faz é conversar com o esposo e tirar ele para longe, né? Então a gente vê a sabedoria daquela mulher, porque talvez se ele tivesse ficado lá, talvez teria acontecido uma tragédia, né? Raquel também. Raquel é uma mãe amada e perseverante. Nós vemos que Raquel também era estéril. Quando Jacó casa primeiro com Leia e depois com Raquel, a Bíblia diz que Leia engravidou 4 vezes, né? Teve Rubens, teve Simeão, Levi, Judá, e Raquel não. Então, ela estava em espírito de oração e era muito amada por Jacó. Então, nós vimos que ela foi uma mulher perseverante, porque ela não desistiu. Por mais que ela tenha dado primeiro, antes da bênção dela chegar, dela engravidar, ela tenha dado a serva dela, mas ela continuou crendo que um dia ela ia receber a vitória dela. Então, eu tenho a Raquel como uma mãe amada e perseverante. E Sara também é estéril, né? Mãe das nações e uma mulher de fé. E nós vamos para os homens da Bíblia, o marido de Sara, Abraão, que é o pai da fé. Abraão confiou nas promessas do Senhor e ensinou a Isaac também a obedecer e a ter fé, né? Então, a lição que eu tive aqui da vida de Abraão, fé e obediência, né, de um pai que conhecia gerações, porque até hoje, né, começou com Abraão, era um homem de muita fé, e depois veio Isaac, que era paciente. A Bíblia diz que Isaac casou com 40 anos e orou por muitos anos, 20 anos, pela esposa, porque era estéril, né? Então, nós temos um pai paciente e abençoado. Seria o exemplo do seu pai. Então, aqui a lição de vida de Isaac que eu coloquei. O pai deve ser instrumento de bênção e reconciliação, porque no caso lá da contenda de Jacó e Esaú, por mais que ele tenha dado a bênção para Jacó, abençoou Jacó, ele também, vamos ler Gênesis 27,
27, 28 e 29. A bênção de Jacó, que Jacó veio na frente, ele abençoou Jacó com essas palavras: meu filho, que Deus lhe deu o orvalho do céu, que os campos produzam boa colheita e fartura de trigo e vinho, que nações sejam dominadas por você, que você seja respeitado pelos povos, que você mande nos seus parentes e que os descendentes da sua mãe tratem com respeito. Malditos sejam os que te amaldiçoares e benditos que te abençoares. Depois chega Esaú e ele abençoa, por mais que ele fale que Jacó já tinha tomado a bênção, ele ainda traz uma bênção aqui para Esaú. No versículo 37 ao 40 vai dizer: Isaac responde: eu já dei a Jacó a autoridade sobre você, e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele. Ele terá muito trigo e muito vinho, mas para você, no caso de Esaú, você viverá longe das terras boas, longe dos orvalhos que caem do céu. Você viverá pela sua espada, será entregado do seu irmão, porém quando se revoltar, se livrará dele. Veja que desse finalzinho fala que quando ele não aguentar mais aquele jugo, ele poderia sacudir o pescoço, jogar aquela carga fora. Mas aqui não está falando que é para maltratar também, né, irmãos? Porque lá na frente a gente vê o povo de Esaú maltratando o povo de Israel. Mas a bênção que o Senhor, que ele tinha destinado a Jacó, para Esaú foi viver longe da terra. É muito difícil viver longe das terras frutíferas, longe do orvalho que caiu do céu, e viverá pela espada. Mas o Senhor também falou que até quando ele aguentasse, né? Quando ele não suportasse mais, quando você se revoltar, você se livrará dele. Nós temos o pai aqui, Jacó, que foi um pai transformado por Deus, né? Que criou uma linda família também. E Deus, aqui a lição que eu tirei: Deus transforma pais imperfeitos para liderar as suas famílias, né? Foi um pai que teve muitos filhos e cada filho se tornou uma tribo ali, um povo, né? Então Deus transformou aquele pai que no início foi imperfeito para liderar a sua família. Davi também, um pai amoroso, mais falho. Nós vemos muitas falhas de Davi, principalmente naquele caso de Aminon, né? Com Tamar lá, a gente vê que ele não chegou, ele não foi firme. Nós vemos que Absalão, que vai ali na frente tentar resolver o problema, mas Davi amava profundamente os seus filhos. Ele falhou em disciplinar Aminon, mas ele sofreu consequências por causa dessa falta de correção. Nós temos também um exemplo de pai, que é José, o pai de Jesus, que foi um pai justo e obediente, né? Ele não deixou Maria, por mais que ele tenha no primeiro momento falado Senhor, mas depois o Senhor fala: olha, é um pai que obedeceu a palavra do Senhor, que cuidou da família com amor e fidelidade. E Noé guiou sua família também pela fé, né? Ouviu a voz de Deus, e é um pai também que protegeu a família e foi até o fim, né? Que salvou aquele grupo de pessoas, que deu início de novo à vida, né? Porque morreram naquele tempo, mas a família de Noé foi salva. E hoje nós vamos finalizar essa primeira parte e vamos continuar na próxima aula falando de filhos